reunidos na casa do Senhor. Amém? Amém. Vamos perder um pouquinho de tempo. Vamos abrir João, Evangelho de João, capítulo 6 e o verso 37. Até que os irmãos, eu acredito que até vão achar primeiro que eu estou com uma Bíblia aqui que acho que é a segunda vez que eu estou pegando nela e a gente está meio que perdido assim, né? Tem umas que só de olhar nela eu sei o que você quer, né? Lembrei que você abre tanto, que aí quando você olha nela, ela já olha para mim e fala assim, eu já sei o que é que você quer, ela já vai abrindo. Quando eu abro, era aqui mesmo que eu queria. Não, mas é muito lindo. Né? Mas quando é meio nova assim, mas a gente acha. Vamos lá. João capítulo 6 e o verso 37. Eu vou contar até 13 e nós vamos ler juntos e já vamos imediatamente nos sentar. Quantos? Capítulo 6 e verso 37. Eu estou vendo muita gente que está de Bíblia aberta porque já achou. Então vamos lá. 1, 2, 3. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim. Só os irmãos leiam a primeira parte que vai até onde mim. Só os irmãos, 1, 2, 3. Todo aquele virá a mim. As irmãs. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Vamos sentar. Rapidinho, irmãos. Engraçado ver. Quando eu fui andando com as minhas próprias pernas espiritualmente. Por que eu digo isso? Eu sou reta e direta porque a minha mente é mais rápido, muito mais rápido que a minha língua. E eu quero sair pegando as palavras e eu não dou conta de pegar as palavras, porque o pensamento vai rápido, então eu não vou perdendo tempo. Por que eu digo minhas próprias pernas? Porque eu sou nascida e criada na igreja, filha de pastor toda a vida. E aí então fui criada sabendo isso e aquilo não pode, isso é assim, é assado, e vai, né? E aí então a gente vai, sem saber onde está indo. Só que quando chegou um tempo que eu falei, pera, agora eu vou parar e ver onde é que eu estou indo. Né? Vocês estão me entendendo? Amém. Tá, porque eu estou atropelada assim mesmo. Então, deixa eu ver onde eu estou indo. Aí, eu começava a ler a palavra e procurar entender. Que até hoje, ela se explica ainda. Glória. Que ela é nova a cada manhã. Sim ou não? Sim. Por quê? Porque a cada vendaval novo, a cada desavença nova, a cada coisa nova que chega, você... Agora eu entendi aquele versículo. O que é isso? É a novidade de Deus na nossa vida. Não é? Então quando eu parei, eu falei assim, agora eu quero entender o que é que eu lia a palavra com atenção. E esse foi um dos primeiros versículos que eu memorizei. Estou falando tudo que eu escrevi lá. E um dia desse faz mais ou menos... Conhece meu pai, né? Conhece meu pai. Há uns 3 anos aí eu peguei meu pai com esse versículo. Todo aquele que o Pai me dá vem a mim. E aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lanço fora. Porque meu pai, eu já vou falar a verdade, porque assim se for cair para a cabeça de alguém, já cai. Que chega onde tiver que chegar a palavra de Deus. Porque o meu pai batia numa tecla que a Bíblia separa isso, separa aquilo, porque isso não é certo, porque isso não dá, isso não é... Separando aquilo que Jesus não separa, lançando fora aquele que Jesus não lança. O que foi que nós acabamos de ler? Que não lançarei fora. Quem é que ele não lançaria fora? Ninguém. Leia mais 2 versículos abaixo desse que você vai ver. O que está escrito aí? Que ele não quer que ninguém se perca e que no último dia... onde, com o toque da trombeta, nós que estivermos vivos seremos transformados depois do que aqueles que morreram na esperança e que vão ouvir o toque da trombeta primeiro e ressuscitar.
perca. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Grande Deus. Aleluia, Jesus. Esse versículo foi um dos primeiros que eu memorizei. Peraí! Quanto tempo dentro da igreja ouvindo e coisa, e não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, separando aquele que Jesus não separou. Ponto fora aquele que Jesus não pôs. A todos Ele quer que se salvem. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Glória. E quantas vezes? Está de trás para frente da ordem que eu escrevi aqui, mas eu sou preocupado com aquele ali. Ele vai ficar lá. Que quanto mais rápido ele girar, vai vencer esse milênio e tudo, sei lá eu que ano, e ele vem e eu vou ouvir. Glória a Deus. Aleluia. E esse deserto vai ficar. Mas eu vou para a minha pátria, lá mais. Aleluia. Está tudo pelo contrário do que eu escrevi ali. Mas é assim que o Senhor quer falar com você. E quantas vezes a gente usa esse pedacinho de língua e fica separando aqueles que o Senhor chamou. Aqueles que o Senhor chamou. E às vezes com um gesto tão simples da gente, a gente está trabalhando contra o Pai e contra o Filho. É, Jesus. Aleluia. Irmãos, eu disse aos irmãos que foi um dos primeiros versículos que eu memorizei. Todo o que o Pai me dá virá a mim. E todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei. Irmão, você também é uma bênção para mim. O que seria da minha vida sem você? Aperta a minha mão, sinta meu coração bater. Eu te amo porque sinto Cristo em você. A cada um que eu olhar, Grande Deus. eu tenho que entender, irmãos, que Deus deu ao Filho, o Filho mandou pregar, e não será lançado fora. Aleluia. É o meu dever olhar, amar, trazer e cumprir os ensinamentos que a Bíblia nos dá. Essa mensagem, acho que eu já fui direto ao foco da mensagem. Tanto a forma que Deus tem trabalhado dentro de mim. Essa é a mensagem que Deus me deu para a minha vida em cima desse texto. Agora vamos trabalhar um pouco mais devagar. Acho que aquela sede de chegar lá. Nesse versículo a gente tem vários focos. 2 são bem assim fortes. Primeiro foi o lado que os irmãos leram. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim. Mas que critério de seleção é esse do Pai? Todo que o Pai me dá virá a mim. E isso ficou muito tempo na minha cabeça. Ei! Então Deus escolhe quem Ele quer salvar? Não sei o que a sua cabeça pensou agora aí. Deus escolhe quem Ele quer salvar? Vocês lembram que está escrito em João capítulo 3, verso 16? Porque Deus amou, pode falar comigo. Falar comigo, vamos lá. Porque Deus amou ao mundo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, Mas tenha a vida eterna. Deus deu o Filho dele para
quando a gente chega lá em João capítulo 17, quando Jesus já está fazendo a oração intercessória, deixando os discípulos e tal. Nesse pedaço todo aí, eu estou falando isso para que você chegue na sua casa, que o tempo agora não dá. Leia o capítulo 5, o 6, e você vai ver aí que linda as honrarias que temos aí de pai para filho. Todo aquele que o pai me dá virá a mim. Sabe quem é que se faz sair fora? Aquele que não honra o filho. Mais rápido ainda, qualquer coisa que se a pessoa sente necessidade, a pessoa sempre grita assim: ah, mas Deus vai me socorrer. Diz o meu marido assim, que lá no estado que ele veio, que eu já vou rasgar o verbo aqui, que vocês já vão saber mesmo, de Minas, eles falam um Deus tão vazio, vai com Deus, aquele Deus que vazio. Ah, sabe assim, é fácil falar do Pai. Vocês vão me entender. Falar de Deus, falar do Pai é fácil. Ai, Deus é Pai. Sabe na rua aí, qualquer coisa que acontece, qualquer sucesso, Deus é Pai. Falar de Deus é fácil. Vê se é fácil falar do Filho. Vocês estão me entendendo? Amém. Com o Filho é mais, o negócio mexe mais. Por quê? No plano de Deus, os três agem. Deus, o Pai, aquele que quando quis mostrar no mundo quem Ele é, que até aí o povo não tinha entendido, o mandado não tinha entendido. O que ele fez? Ele não tinha mais o que mostrar. Vai, meu filho, para cumprir essa obra de salvação. Jesus disse em algum dos versículos aí, que Ele veio, não porque Ele quisesse, mas Ele veio porque o Pai enviou. E muitos estão com a boca cheia de um Deus vazio. Me entenderam? Amém. E isso é o que magoa a Deus. Nós temos num dos evangelhos, acho que não chega nos evangelhos, acho que numa das cartas, Romanos, diz assim, que o maior pecado da humanidade é não reconhecer a Jesus como enviado de Deus. Esse é o maior pecado. E nós vemos que a humanidade lá fora tem a boca cheia para falar de Deus, mas na hora de falar Jesus encolhe um pouquinho. E muitos têm vindo, irmãos, vocês, mais uma vez vou falar como eu falei no sábado passado numa igreja americana. Eu quis pedir desculpa, mas ou eu sou vaso de alabastro, ou seja, aquele vaso feito do cristal mais puro, mais fino que existe, isso é alabastro. Que ao olhar de Jesus se quebra. Ou eu seja, desculpa, esse vaso que se quebra ao olhar do Senhor e deixa sair aquilo que o Senhor põe, ou então eu vou pagar por isso, então eu vou falar a coisa pura, clara como é. Muitos vêm do mundo e dentro da igreja continua com esse Jesus vazio. Isso está magoando o nosso Pai. O Pai quer que reconheça a obra salvadora de Jesus. Ainda estou falando na primeira parte que os irmãos leram. Todo que o Pai me der, virá a mim. Lembre-se, nós estamos ainda tratando na época da graça, que é a última época de direito à salvação, e essa época será encerrada quando Jesus vier arrebatar o povo. Ou, essa parte é difícil ouvir, mas é verdade. Essa parte, que muitos aqui dentro da igreja, irmãos, vocês me permitam, mas eu estou sendo sincero. Muitos dentro da
idade, cor, motivo. E essa era da graça vai encerrar no momento com a sua morte ou com o arrebatamento de Cristo. Não é depois, é agora, é já. Reconhecer a obra salvadora de Cristo é agora e é já. E muitos vêm do mundo, continuam dentro da igreja, brincando com o tempo, brincando com a oportunidade. Nós não sabemos se terminaremos esse culto sem a volta de Cristo. Também não sabemos se algum de nós termina a vida hoje. Tudo que o Pai me dá virá a mim. Faça você, dentro de você, um pensamento: como que eu reconheço Jesus na minha vida? Será que ainda estou falando de um Deus vazio? Ou é aquele Deus que veio para cumprir a vontade do Pai? Segundo ponto que eu posso entrar: o que é a parte das irmãs agora, né? Tudo que o Pai me dá virá a mim. Quem são os que o Pai me dá? Aqueles que reconheceram a Jesus como filho. Ah, reconheceu Jesus? Reconheceu meu filho? Então estou aqui, meu filho. Está na sua mão, está no seu cuidado, meu filho. Deus está dando você que reconheceu o filho. Cuida dele, ó. Aí Jesus entra na sua vida como sendo o pão da vida, a fonte da água viva. Quando você está com sede, ele fala: estou aqui. Quando você está com fome, está aqui, eu sou o pão, eu sou a porta. Olha quanto eu sou, quanto eu sou, quanto eu sou. Ele fala nesse capítulo de João: porque o Pai deu você reconheceu quem é esse Jesus na vida dele, na sua vida. O Pai deu. E aí nós vou com você lá no capítulo 2 de 1 João, quando Jesus, já convivendo com você, reconhece as suas dores, porque você sabe que, sendo ele enviado de Deus, sofreu tudo. É novidade para alguém isso? É novidade para alguém isso? Eu estou com fome. Ele ficou 40 dias em jejum. Vocês conhecem essa passagem? Conhecem? Eu fui envergonhado, humilhado. Vocês sabem que ele também foi cuspido no rosto? É novidade para alguém isso? É? Quando, em 1ª Epístola de João, capítulo 2, ele vem e fala: filhinhos, não pequeis. É categórica a ordem. Não pequeis. Mas, como a posição dele: se pecarem, lembra que vocês já tiveram pão da vida, já tiveram fonte de água. Tudo isso eu sou. Lembra que vocês têm também um advogado. Olha, irmãos, que glória. Quando às vezes eu não gosto de televisão, meu tempo muito é para ler. Quando eu vejo assim alguma cena na televisão, o advogado, sabe, falando aquelas coisas: não, meu cliente não fez isso. E enquanto o advogado está falando isso, você está vendo o que está passando lá, né? Tudo que o sujeito fez, e o advogado fica: não, meu cliente não fez isso. Aquilo me deixa, irmãos, eu tenho uma irmã que é advogada, aquilo me deixa no estado, sabe assim? Sabe? É isso que Jesus é para você, é isso que Jesus é para mim. Não pequeis, mas lembre-se: se pecarem, vocês têm um advogado. Ele não faz essa sujeira do mundo, mas ele fica lá dentro do Pai. Ô Pai, eu conheço a fraqueza dele. Perdoa, Pai. Ele não teve intenção de errar. Isso é o advogado. Isso é o nosso Jesus. Não sei se os irmãos estão me entendendo. O Pai te deu para Jesus. Ele está cuidando de você. Nós ainda estamos vivendo essa etapa aí, ó. Nós temos o advogado que é Cristo. Ele conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas dores, conhece nossos anseios. Tudo ele
Mais ainda, em João capítulo 17, quando ele foi ao céu, aí ele foi nos entregar. Quando eu digo nós lá na situação dos discípulos. Aí ele foi fazer aquela oração intercessória entregando os discípulos. Ah, Pai, quando eu estava junto com eles, eu guardei eles, Pai. Eu fiz isso e mais aquilo, né, pastor Roberto? Para eles. Ó, Pai, eu fiz. Mas agora eu vou. Pai, da mesma forma que o Senhor me deu poder sobre todas as... Lindo, Jesus orou assim. A última oração que ele fez pelos discípulos. E foi seguir então o restante do que era para Jesus passar. Antes ele já tinha avisado: vocês ficam tristes porque eu vou. Vocês não sabem que se eu for deixar vocês, vai ser muito melhor do que se eu ficar com vocês aqui. Vocês se sentem bem, confortáveis, seguros quando vocês estão perto de mim. Um pouco que eu saio de perto de vocês, que eu pego um barco, que eu vou para um lado, vocês já ficam tudo com medo aí. Vocês não sabem como vai ser melhor quando eu for. E aí Jesus explicou para os discípulos: mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vou deixar no meu lugar um Consolador. Quem é Ele? Quem é Ele, igreja? Ele está do seu lado? Ele está suprindo a falta de quem, irmãos? Ele está suprindo o lugar de Jesus aí do seu lado. Isso é o que eu sinto dentro da igreja. Tenho 53 anos. Aos meus 13 anos eu fui batizada nas águas. Aos 14 anos eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Nunca perdi. O inimigo quis tirar. Fui alertada por uma pessoa que passou por mim assim e falou profeticamente: você tem um mistério com Deus que o inimigo quer roubar. E era o dom de línguas. Porque quando nós lemos a palavra, quem fala em línguas, essa parte para mim é profunda. Quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Falar em línguas, a gente fala coisa que intimida o inimigo. Ele não sabe o que a gente está falando. A gente guerreia. Passou já esses dias, mas houve dias na minha vida, alguns aninhos aí para trás, que eu guerreava com o inimigo na minha causa. Eu guerreava com ele em línguas, porque quando eu começava a orar, começava como humana, na minha linguagem. Quando Deus tomava a frente do negócio aí em línguas, e eu andava a minha casa toda, cômodo por cômodo da minha casa, falando em línguas, e o meu gesto da minha mente pensava o que eu queria dizer, mas a minha língua não falava, era a língua do Espírito Santo. Terminado aquele momento, estava aqui o conforto, estava aqui a fé, estava aqui a segurança, a esperança, a certeza. Esse Espírito Santo foi deixado por quem? Por Jesus, para suprir a presença dele. E hoje nós vemos o apóstolo Paulo falando: não extingais, não ponha para correr, não tire de perto de você quem? O Espírito Santo. E quantos vêm de lá e continuam com esse Deus, não é nem Jesus, com esse Deus vazio. Irmãos, eu não vim aqui para massagear ninguém. Sabe por quê? Eu não tenho salvação nem para mim. Se Jesus não me ajudar até o último momento. Se eu não tenho para mim, eu tenho para você, irmãos? Eu não tenho. Corra atrás da sua salvação. Eu estou envolvida numa questão assim, que, por favor, me entenda.
disso, terça ensaio daquilo, quarta não sei o quê, e quinta é reunião de não sei o quê, e sexta não sei o quê. Eu falei, não vou à reunião, não vou, ensaio, não vou. Irmãos, as almas sedentas, necessitadas de visita, e a igreja presa em 4 paredes. O meu tempo, irmãos, eu estou falando da minha vida, eu sei que ele não é muito. Então, às vezes, quando eu saio na rua, ontem foi um dia, eu saí na rua, terminei de resolver um negócio, falei, dá tempo, eu passei 3 casas ontem. Às vezes, uma casa que passa, o tempo vai embora, perdi a hora do ensaio. Agora, por causa do ensaio, eu vou ficar pensando que eu tenho que voltar para casa para ir para o ensaio. Eu acho que o que eu tive que fazer lá era mais precioso. Isso foi um link, foi só um parênteses. Onde eu quero chegar com isso? A nossa vida cristã tem que ter sentido, irmãos. É tanta gente achando, pastor Roberto, que porque estava presente na igreja todos os dias, participando de todos os trabalhos, fazendo isso ou aquilo, ele está achando que a salvação dele está garantida. Não lembro o versículo, mas foi bem ensinado. Paulo ensinou bem aos coríntios, que era uma igreja que tinha de tudo. A igreja de Corinto tinha até os 9 dons, né? Era a única igreja que tinha os 9 dons. E Paulo ensinou muito bem a eles: isso não lhes garante a salvação. A minha preocupação é esta: nós fomos escolhidos para ser salvos. Glória a Deus. É para ser salvos. Aleluia. Analise você, o que é que você quer com a sua vinda à igreja hoje. Porque era culto das irmãs só, que a irmã Maria dirigiu, que o pastor Roberto ia estar aqui. Se eu não estiver lá, vamos lá, que será? Por que será que não foi? Será que é por causa disso que você está aqui? Ou por quê? Eu vou estar sempre presente, porque quando tiver um carguinho lá, o pastor Roberto lembra de mim? Quem é que te escolheu primeiro? Volte naquela parte que os irmãos leram. Quem te escolheu primeiro? Foi? Deus. Ele amou ao mundo. Quem é que recebeu você para cuidar e te dar a salvação? Quem? Jesus. Quem ele deixou no lugar dele para suprir a presença? O Espírito Santo. Irmãos, não é tempo de se ocupar com picuinhas. Gostei da palavra, Maria. Essa semana a Jonas falou comigo, que vocês sempre lembram sempre dessa palavra, porque quando ela dirigiu na Veneza, eu usava muito essa palavra na escola dominical, picuinha, e aí essa semana lembraram que eu falava muito essa palavra. Mas voltamos aqui. Sabe ficar presa essas coisitas pequenicas? Irmãos, terminando em 2 minutos. Todo que o Pai me deve é a mim. Você já está aí, você já reconheceu o Pai, já reconheceu o Filho. E o que é que ele garante para nós? Esse é o foco para mim. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma eu lançarei fora. Isaías, capítulo, acredito que é o 50, Isaías, capítulo 49, verso 15. Alguém ousa falar, que é um versículo que todo mundo gosta. Ainda que uma mulher, lembrado do versículo? Aquela mulher que amamenta o filho e vem esquecer dela. Vocês lembram desse versículo? Eu não lembro de onde está escrito, mas é mais ou menos assim. Ainda que ela venha esquecer-se do filho, o que diz o profeta lá? Deus diz, Deus diz, eu todavia não me esquecerei de ti. Promessa, aleluia. O que quer dizer isso? Ele vai postar em você até o último momento. Ele vai apostar, ele vai investir,
nenhum eu lançarei fora. Glória a Deus. Não é uma palavrinha que um irmão te diz, viu? Que vai te lançar fora. Verdade, Jesus. Não é aquele da sua casa que fala de novo na igreja, todo dia na igreja, e a luta está aí, o problema não resolve. A vizinha fala, ela vai de novo com essa casa que nunca resolve esse problema. Não vai ser lançada fora. Aleluia. Glória a Deus. Não é qualquer palavrinha. Não deixe entrar. Guarda a tua mente em Cristo. Aleluia. Porque Jesus te garantiu, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Glória a Deus. Eu lançarei fora. Glória a Jesus. Se ficar fora, Jesus é culpado? Jesus é culpado? Não. Ele diz, não lançarei fora. Ainda que a mãe esqueça, ele diz, eu todavia não me esquecerei de ti. Irmão, chega, né? Outra hora a gente volta. Eu quero ver todos esses rostinhos aqui. Mais 1000, vocês cantaram? Mais 1000? Ó, passa. Nossa, vai dar cabeça aqui. Eu quero ver todos esses rostinhos aí, ó. Mais 1000, vocês cantaram assim, né? Quem está fazendo